Nessa noite em Gênesis capítulo 12, que a nossa série é Mudança de Mentalidade. É a nossa primeira ministração. A série é Mudança de Mentalidade, mas o tema de hoje vai ser 4 chaves para uma nova liberdade, amém? Então diga comigo, 4 chaves para uma nova liberdade. Gênesis capítulo 12, um texto muito conhecido. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Em outra versão, King James, ela diz: ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço ao Senhor que fale conosco de uma forma clara e concisa, para que nós possamos sair dessa noite, Pai, desse lugar, com um total entendimento daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas neste tempo. Estamos esse ano de estabelecer honra. Espírito Santo, eu peço, em nome de Jesus, age em nosso meio. Tu tens a liberdade para trabalhar na nossa vida, e que possamos nesses dias, a partir de hoje, a viver uma transformação de mente. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos introduzir rapidamente aqui esta palavra, que nós estamos aí nesta série Mudança de Mentalidade. Então é muito importante nós entendermos que aquilo que eu penso é aquilo que eu visualizo. E os seus pensamentos, ele vem através do que? Da sua mente, daquilo que você está pensando. Então aquilo vai sendo gerado dentro de você e automaticamente você começa a ver coisas, a visualizar aquilo que você está pensando. Então a sua mente está funcionando, aquilo que está sendo gerado na sua mente dentro de você, então automaticamente é transferido para o seu exterior. Então todas as coisas começam dentro de nós em primeiro lugar, e depois ela é transferida para fora. Então é interior e depois exterior. Então aquilo que eu penso, eu já vejo, eu já imagino. Então as pessoas são guiadas dessa maneira. Mas quando nós recebemos uma mudança de mentalidade a partir do cristianismo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, então para que nós possamos viver realmente essa mudança de mentalidade, há todo um agir de Deus, e também há uma forma que Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas. A primeira coisa que Deus ele vai começar a fazer para que haja uma mudança na nossa mentalidade é uma mudança de ambiente. Nós vamos ter que mudar o ambiente. Outrora nós andávamos desgarrados por este mundo, mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos chamou, nos resgatou, nós passamos a andar com Ele. E a partir do momento que nós passamos a andar com Jesus, nós começamos então a pegar essas características de Jesus. Então quando você começa a andar com algumas pessoas, você não pega a mania dela, você não começa a falar como aquela pessoa, você não começa a pensar como aquela pessoa, você não começa a comer as mesmas coisas que aquela pessoa come. Então isso é o que? Uma mudança de ambiente. É só assim que haverá uma mudança de mentalidade. Amém, queridos? Primeiro ponto que eu quero aqui introduzir, para que nós possamos ter essa liberdade e ter essa mudança na nossa mentalidade, é entender o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Jesus ele veio a este mundo para que tenhamos vida, sim ou não? E vida em abundância. Então isso tem que estar dentro de mim. A minha mente ela tem que ter esta palavra: Jesus ele veio a este mundo para me dar vida, e vida em abundância.
Então, quando eu tenho essa certeza, essa convicção dentro de mim, então eu começo a enxergar, a olhar para este mundo de uma forma totalmente diferente. Eu me posiciono para começar a receber tudo aquilo que Jesus ele já liberou para a minha vida. Se eu não tiver essa mentalidade e entender os planos de Deus e não entender a palavra de Deus, então eu vou ter um coração sempre limitado com as coisas de Deus. Eu sempre vou colocar limites para Deus operar. Eu vou olhar para Deus, para a palavra, e vou imaginar Deus como homem. Não, nós temos que olhar para Deus como Deus. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele liberou e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então o primeiro passo dessa mudança de mentalidade é olhar para Deus e entender que Ele é Deus e que Ele não é homem. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus é aquele que cumpre a palavra dEle. Deus é aquele que nunca volta atrás dos seus planos, dos seus propósitos. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir até o final. Não existe falha nos planos de Deus. O homem começa uma coisa em testes e de repente dá errado, então ele tem que parar e recomeçar. Deus não. O plano de Deus é perfeito. Então a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é entender que Deus é perfeito, que todos os planos de Deus é perfeito e Ele me criou para que eu seja perfeito. Sim ou não? Então essa mentalidade que você tem que ter. Por que você foi criado? Por que Jesus te escolheu? Você tem que conhecer a sua vida, querido. Então quando nós colocamos limitações em Deus, colocamos limitações para as coisas terrenas também. Tudo que você vai fazer, você coloca um limite. Você acha que você não pode, você acha que você não tem condições de adquirir alguma coisa, então você sempre coloca limite para as coisas. Por quê? Porque você olha Deus como um Deus limitado também. Então a primeira mudança de mentalidade que nós temos que ter é isso. É entender que quando eu tenho uma mentalidade próspera, eu tenho uma chave essencial para a minha vida, que eu vou olhar de uma outra forma. Quando você tem uma mentalidade, entende quem Deus é, quem você é, e por que você foi criado, e por que você está aqui nessa terra, para cumprir o plano e o propósito de Deus, então você começa a receber e a ter uma mentalidade do céu e não da terra. O maior erro nosso, falando em nível igreja, é ter uma mentalidade terrena e muitas vezes colocar Deus em uma comparação terrena como homem. A partir do momento que nós tivermos uma mentalidade, começar a enxergar as coisas de Deus como é no céu, e nós entendemos que o que está no céu nós temos esse poder e autoridade em nome de Jesus para ligar essas coisas e trazer a existência daquilo que está no céu para a terra. Então nós vamos ter uma mentalidade totalmente diferente, amém? Quando Jesus olha para a multidão e vê a multidão com fome, o que Ele fala para os discípulos? João capítulo 6, alimente eles. Qual foi a visão de Pedro, a visão de André, a visão de Filipe? Uma visão terrena. Não podemos alimentar essa multidão, porque não temos dinheiro suficiente. Isso é uma mentalidade terrena. Jesus não, a mentalidade dele está ligada no céu. E a palavra diz, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que existe no céu, então, eu posso trazer a existência dos milagres aqui. Então Jesus ensina eles a ter uma mentalidade voltada ao céu e não à terra. Porque quando a nossa visão é voltada somente às coisas terrenas, são coisas passageiras. Mas quando a nossa visão é voltada às coisas celestiais e do céu, significa que elas são eternas, que elas permanecem. Então a primeira coisa é isso. Diga, eu preciso andar com Jesus e ter uma mentalidade totalmente transformada. Amém? O que Jesus veio fazer aos discípulos? Quando Ele formou os 12 discípulos, depois andou com eles por um período de 3 anos e meio, tentando implantar na mente deles o quê? Mudar a mentalidade deles, porque eles tinham uma visão terrena.
Jesus veio implantar o reino de Deus, trazer as coisas do céu, dizendo mais ou menos assim: mude a forma de pensar. Porque todas as vezes que Jesus fazia uma ministração ou as parábolas, Jesus estava falando do quê? Reino de Deus. As parábolas de Jesus eram a respeito do reino de Deus. Então Jesus não estava falando de coisas terrenas, Jesus estava falando de coisas do céu. E é isso que nós precisamos nos movimentar nesses dias, através das coisas celestiais e do céu, amém? Queridos, se nós desejamos ser mordomos dos recursos do céu, então nós precisamos primeiramente aprender a praticar uma mentalidade de abundância. Tem miséria no céu? Onde Jesus estava tinha miséria. Onde ele chegava, ele transformava o ambiente. Onde havia fome, então havia abundância e sobra. O primeiro milagre de Jesus é em Caná da Galileia, sim? O que aconteceu naquele casamento? Acabou-se o vinho. Na visão terrena, escândalo, vexame, decepção. Todo mundo vai sair falando mal desse casamento. Mas quem estava ali? Jesus, com a mentalidade do céu, transforma essa terra. Então Jesus pega a água e transforma ela, porque Jesus tem uma mentalidade de onde? Uma mentalidade totalmente transformada e trazendo o céu para a terra. E quando nós trazemos o céu para a terra, é milagre na certa. Quando trazemos o céu para a terra, há abundância de viveres. Quando trazemos o céu para a terra, os enfermos serão curados. Isso é a mentalidade do céu. Então nós temos que trabalhar isso, praticar uma mentalidade de abundância, de curas, de milagres, e entender isso dentro de nós. Porque aquilo que eu penso, eu vou ser. Amém? Então nós precisamos entender, nós precisamos ampliar a nossa visão. Então o nosso interior sempre vai manifestar o nosso exterior. Quando alguém se depara com alguém, pessoas que eu conheço, eu bato o olho, eu sei, a pessoa está triste hoje, porque ela está com algo no seu interior, e automaticamente o seu exterior vai transparecer aquilo que está lá dentro dela. Quando você bate o olho numa pessoa, você já vê, essa pessoa tem algum problema, depressão, não está bem. Por quê? O seu interior. Então é isso que nós precisamos nesses dias. Nós precisamos tratar o nosso interior para que nós possamos estar bem no nosso exterior também. Amém, queridos? Eu quero aqui fazer com que você entenda algumas coisas importantes. Às vezes nós limitamos as coisas de Deus. Eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, eu só estou entendendo que Deus quer nos levar a outros caminhos. E se nós queremos estabelecer tempo de honra, nós temos que ter para dar e ajudar outras pessoas. Então você tem que mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar e saber aquilo que Deus ele tem para você e as suas atitudes. Amém, queridos? Quando nós vemos a palavra, algumas falácias da igreja, que muitas vezes ela tentou convencer os cristãos, dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, então o cristão ficava com medo de ser rico, não é? Ou piadinhas ou brincadeirinhas que saíam antigamente, dizendo que os crentes não podem ser ricos, porque é mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então muitas vezes nós tivemos essa mentalidade, sim, estou falando de mentalidade e mudança de mentalidade. Muito tempo a igreja andou debaixo disso: quanto mais pobre eu for, quanto mais miserável for, mais espiritual eu serei. Sim, passamos por isso, passamos por essa etapa. Eu tenho que ser pobre para agradar a Deus, eu tenho que ser miserável para ser mais espiritual, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. E Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então jamais eu vou poder ser rico, porque eu não vou para o céu se eu for rico. Vivemos muito tempo essa falácia dentro das igrejas e as pessoas dizendo sobre isso. Mas, queridos, quando Jesus ele está debatendo esse assunto, ele está debatendo com um jovem rico,
E Jesus não está dizendo que os ricos não herdariam o reino de Deus. Ele, da maneira com que ele estava, a forma que com o coração dele estava, ele não entraria no reino de Deus. Porque o que pegava ele era o dinheiro. Nós não podemos ser dominados pelo dinheiro. Mas isso não indica que Deus, ele diz que ninguém pode ter dinheiro. E quem tiver dinheiro vai para o inferno, não vai ser salvo. Não, não é isso. Nós vivemos há muito tempo com essa mentalidade. Eu não posso ter, eu tenho que viver essa vida sempre tendo falta de alguma coisa. Não, não é isso. Jesus, ele tem muito mais para nós. E a palavra de Jesus, o propósito dele nesse texto é fazer com que nós entendamos que este jovem rico, ele não poderia ser salvo enquanto ele era apegado às riquezas. Nós não podemos ser apegados à riqueza. Amém? O dinheiro não pode dominar a nossa vida, a riqueza não pode dominar a nossa vida. E este jovem, ele estava apegado à matéria, apegado ao dinheiro. E a pessoa que é apegada ao dinheiro é uma pessoa que não é generoso, uma pessoa que não tem generosidade na vida dela. Quando você adquire alguma coisa, é para você tocar a vida de outras pessoas, ajudar a vida de outras pessoas, desfrutar com sabedoria aquilo que Deus te dá. Deus, ele nunca proibiu a riqueza. Todos os homens que Deus chamou, se você pegar biblicamente, todos eles foram homens poderosos, homens que sobressaíram, homens que tiveram sabedoria e capacidade para desfrutar das bênçãos de Deus na terra. Então o dinheiro, ele não pode pegar a nossa vida. Então o problema não está nas riquezas, mas o problema está no apego indevido a elas. Não podemos ser apegados às riquezas, mas isso não impede de você ser abençoado. Amém? Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós passamos a entender então que eu posso desfrutar com sabedoria das coisas de Deus. Eu estou introduzindo a mensagem aqui, amém? Só para que você entenda. Então a Bíblia, ela não relata o que muitas pessoas dizem por aí, dizendo que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz, amém? A raiz de todo mal não é o dinheiro, é como você administra ele. Então, vamos ver um texto aqui biblicamente, vamos ser precisos a ele. Então, o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro? Em 1 Timóteo 6,10, a última parte do versículo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então vira para o irmão e fala: se o dinheiro é a raiz de todos os males, passa para mim. Então o problema não está no dinheiro. O problema está o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, sim, ele traz problema. O dinheiro é a raiz, sim, de todos os males. Então o dinheiro, queridos, quem tem dinheiro não torna uma pessoa má, torna. Tem pessoas que não têm dinheiro e é ganancioso. Então, por quê? Porque ele está desejando o dinheiro, ele tem amor ao dinheiro, ele quer o dinheiro, ele corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro corre dele. Mas eu quero aqui declarar Deuteronômio 28:1, a partir do versículo 1. Se você obedecer, as bênçãos de Deus vai seguir a sua vida. Ele vai começar a correr atrás de você. Amém? Então é isso que nós temos que entender, compreender claramente a palavra de Deus, porque há pessoas que não têm dinheiro no bolso, mas é uma pessoa que tem um probleminha com dinheiro, está sempre jogando, quer ficar rico, sim ou não? Aí ele joga na loteria federal, joga na, sei lá qual os nomes que tem hoje. Lá, vamos ver se eu pego os crentes aqui que está jogando. Joga no bicho, é porque está correndo atrás do dinheiro, ele quer o dinheiro. Então o segredo é uma mudança de mentalidade, é um posicionamento diante de Deus, e as bênçãos de Deus vai começar a seguir a sua vida, e você não vai precisar correr atrás de dinheiro mais, e ele não vai te dominar. Então o dinheiro jamais pode dominar a nossa vida, é nós que dominamos ele.
Amém? Ele não pode administrar a sua vida. O dinheiro muitas vezes se torna como um Deus na vida das pessoas. É o espírito de Mamon. Dinheiro se torna um Deus. Com dinheiro você compra, com dinheiro você fala: eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso, eu posso ter um bom plano médico, eu posso, qualquer remédio que eu preciso eu compro. Então o dinheiro se torna um Deus na vida da pessoa. Então isso é o espírito de Mamon. A pessoa começa a ser dominada pelo dinheiro. Amém? Vou correr aqui que não dá tempo. Introduzir bem rápido aqui. Tinha mais coisas para falar, mas não dá. Quero falar agora o que é mudança de mentalidade. Agora eu entro na mensagem, primeiro tópico. Isso vem da palavra metanoia. A metanoia no grego, então, é uma mudança de mentalidade, que vem de duas palavras no grego, que é a palavra meta, que está acima, e noia, que vem da mente, vem da raiz nous. Tá? Então nós entendemos que o significado dela é uma mudança da mente. Tem que ter uma mudança na sua mente. Quando isso acontece? Isso acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, e quando nós ouvimos a palavra dele e tomamos um posicionamento na nossa vida. Quero aqui rapidamente fazer uma introdução. Quando nós lemos a palavra no português, nós vamos ver arrependimento na Bíblia. Em muitas passagens bíblicas da palavra arrependimento. Eu quero aqui compartilhar uma delas com vocês, que está em Mateus 3,11, que toda vez que você for ler essa palavra na Bíblia em português, vai estar arrependimento. Mas quando você lê ela no grego, é a palavra metanoia. Amém? Mateus 3,11 é um dos exemplos que nós vamos citar aqui, que diz: eu vos batizo com água para metanoia. No grego essa palavra metanoia, mas o português é arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nesse texto nós vamos observar que João Batista, ele batizava com água para metanoia, para uma transformação de mente. Então nós olhamos a Bíblia no português, João estava batizando para arrependimento, mas esse arrependimento ele trazia então uma transformação de mente na vida das pessoas, ou seja, esperavam uma mudança de mente, uma transformação da maneira de pensar e consequentemente de agir. Então nesse texto é um deles que fala sobre arrependimento, e outro texto também é Lucas 5,32, que a palavra diz: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento no português, mas no grego metanoia. Então Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio realizar essa missão para trazer uma mudança de mentalidade na vida das pessoas. Então aqueles que estavam perdidos, que andavam sem direção, que não agradavam a Deus, que eram considerados pecadores e carregavam a condenação do seu pecado, Jesus veio chamar eles para quê? Para uma metanoia. No nosso texto, Jesus veio chamar eles para o arrependimento. Mas Jesus veio chamar os pecadores, aqueles que estavam longe de Deus, distantes de Deus, para uma transformação de mente. Amém? Que quando Jesus chama, a primeira coisa que Jesus faz é tirar essas pessoas e mudar o ambiente delas, é levar por um outro ambiente. Então todos eles são chamados. Esse texto aqui, as pessoas pecadores estavam ali na casa de Mateus, Jesus comendo com os pecadores, e Jesus ele deixa claro: eu não vim chamar justo, e sim os pecadores, para passar por um processo de metanoia, para que eles mudem a forma de pensar, mudem o comportamento e deixem de praticar o pecado. Amém? Há muitos textos que nós poderíamos falar aqui. Alguns textos bíblicos, como Mateus 3,8, fala
arrependimento, mas é metanoia, Mateus 3:11, Mateus 9:13 e outros textos mais que nós vamos ver na nossa Bíblia como arrependimento, mas a palavra no grego é metanoia, uma transformação da mente, uma mudança de mentalidade. Então entenda claramente, a primeira coisa que Jesus veio fazer veio chamar os pecadores para uma mudança de mentalidade. Então Jesus nos chamou para isso. Hoje nós estamos aqui, o qual nós também éramos pecadores, hoje somos pecadores diferentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não significa que deixamos de pecar, mas nós tivemos uma mudança de mentalidade, porque nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós praticamos. Você fica triste quando você lembra de alguma coisa que você já fez? Não dá vergonha de você? Quando você lembra, puxa, o que eu fui fazer lá? Porque nós passamos por uma metanoia. Dentro de nós gerou esse arrependimento, essa transformação na nossa mente. E isso automaticamente mudou a nossa forma de pensar também. Então, primeiro passo é o arrependimento, que é a metanoia, é uma mudança de mentalidade. Quando você faz alguma coisa, você se arrepende, você muda a sua forma de pensar e diz, puxa, por que eu fui fazer isso? Significa que você se arrependeu. E a partir daquele momento, então, há uma mudança, uma transformação de mente, uma transformação no seu comportamento e a forma de você começar a agir a partir do momento que você passou por esse processo de arrependimento, que é a metanoia na sua vida. Amém? Segundo ponto que eu quero aqui citar nessa noite, nós vamos falar de 4 chaves para a liberdade. E agora o segundo ponto que eu quero citar, a primeira é metanoia, amém? O que é metanoia? Mudança de mentalidade, que é nossa série, uma mudança de mentalidade. Chave na Bíblia significa o quê? Acesso. Quando você tem uma chave na sua mão, significa que você tem acesso liberado. Se alguém entrega uma chave na sua mão, significa que ele deu acesso liberado a você. Então você tem a chave, que é o poder e a autoridade que você tem de poder entrar, mas primeiro você tem que usar essa chave. Você tem que abrir, porque alguém te deu um acesso. Se alguém entrega uma chave na sua mão, vou dar um exemplo aqui, Edson deu a chave para o funcionário para abrir a loja. Aí você chega lá, abre 9 horas, né? Chega 9h30, a loja está fechada. E aí você pergunta, mas eu te dei a chave. Aí ele pode dizer, mas você não me deu autoridade. A partir do momento que você recebe uma chave na sua mão, automaticamente aquele que entrega a chave a você, ele também está dando a autoridade para você abrir, para você entrar. Significa você tem acesso liberado na sua vida. Amém? Primeira coisa que nós devemos entender, nós temos a chave, sim. Jesus entregou essa chave na mão de quem? Da igreja. Quando ele diz a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, eu entregarei as chaves do reino, sim? Então Jesus, ele entregou a chave. Quando alguém entrega a chave, querido, você tem acesso liberado. Você pode ir, você pode entrar, você pode ligar. Alguém fala, vai lá, dirige o meu carro. O que ele fala para você? Vai, abre a porta, você está autorizado. Vai lá e desfruta daquilo que eu estou te dando. Amém? Então abra sua mente hoje. Entenda algumas coisas importantes. Em Apocalipse 3:7, nós vamos ver que a chave de Davi significa acesso ao reino de Deus e a vida eterna. Jesus, ele nos deu essa chave. A Bíblia revela que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Está em Apocalipse 3:7. Isso é a figura da chave, é o símbolo de poder e de autoridade. Amém? Então quando você recebe uma chave, você tem poder, porque o poder é o que? É o que vai funcionar. Autoridade é porque você tem autoridade de entrar e de usar. Há pessoas que têm autoridade, mas não têm poder.
Há pessoas que têm um brasão e dizem: eu sou autoridade. Mas se você não tiver o poder para executar aquilo, um policial é uma autoridade, sim. Mas o que é o poder dele? Opa! O que é o poder de um policial? A arma. As pessoas só respeitam porque ele tem uma arma. Então há muita gente que diz: eu sou uma autoridade. Mas se você não tiver o poder, ninguém vai te respeitar. Amém? Vamos continuar aqui. Quando recebemos uma chave, a Bíblia fala do quê? Autoridade, como eu já disse. Então significa que você tem poder. Sem chave não temos acesso a nada. Em tudo hoje nós precisamos de chave, sim? Jesus é aquele que entra pela porta. Satanás é aquele que arromba a porta. Jesus disse que: eis que bato a porta, e se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Satanás é aquele que arromba a porta. Querido, nos dias de hoje, nós precisamos de chave praticamente em tudo. Vou falar de algo terreno, mas eu quero que você entenda algo espiritual a respeito disso. Nós precisamos de chave para entrar em conta, sim ou não? Se você não tiver uma chave que é a sua senha, você não consegue acessar. Eu estou falando algo de acessar. É um ano que Deus vai colocar chaves nas nossas mãos. Amém? E nós vamos precisar acessar o reino de Deus. E quando nós acessarmos o céu, então nós vamos trazer as coisas do céu para a terra. Tudo vai mudar. Mas precisa de um acesso. A chave nós temos. Como nós estamos usando isso? Então nós nomeamos tudo isso de senha, não é? Então você não tem acesso a nada. Você pode conhecer o caminho, você pode saber o número da sua conta, você pode saber o banco que você tem a conta. Você pode acessar tudo, pode chegar lá com o seu cartão. Mas se não tiver a senha, não tem acesso em tudo aquilo que está liberado para você. Amém? Há muito tempo a igreja do Senhor tem andado dessa maneira. Ela conhece o caminho. Ela sabe dentro dela que Deus tem algo reservado para ela. Ela sabe que Deus tem tudo para dar a você. Você até conhece os caminhos, mas falta uma coisa: você acessar. Enquanto você não acessar aquilo que já está liberado a você, que nós chamamos de uma chave, quando você entra aí na sua conta, aí vai pedir uma chave, sim ou não? Você tem que ter essa chave. Se você não tiver essa chave de acesso, para por ali, há um limite. Então significa que é acesso negado. Há muitas pessoas nos dias de hoje que estão com acesso negado com Deus. Ele chega até um ponto, até um caminho, mas não consegue acessar. Por que ele não consegue acessar? Porque uma senha, ela tem segredo. Amém? Estou colocando senha aqui como chave. Ela tem um segredo. E quando você cria isso, eu quero colocar aqui como algo que você esconde, que é só seu, você não sai falando para todo mundo. Você fala a sua senha para alguém? Quando está ali alguém, está escondidinho, digitando a sua senha, não é? Porque é um acesso seu. Eu chamo isso do nosso pessoal, no nosso particular com Deus. Que nós recebemos algo de Deus, as senhas, os acessos com o céu, no nosso lugar secreto. E enquanto nós nos mantermos nesse lugar secreto, nós vamos ter acesso liberado com o céu. Significa que eu tenho uma senha, eu tenho uma revelação do Espírito Santo. Amém? Sabe essas compras que você faz aí pela internet, que geram um novo cartão digital, e que todas as vezes você tem que gerar talvez uma senha nova? Assim também tem que ser a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso lugar secreto com Deus. Porque cada vez que nós descemos e vamos para o nosso secreto com Deus, há uma revelação nova.
nós recebemos um acesso liberado às coisas do céu. Então nós acessamos o céu com aquela chave que o Espírito Santo de Deus nos dá. E nós começamos a caminhar nessa terra e a existência das coisas espirituais começam a vir a essa terra. É esse acesso, é essa chave que o Espírito Santo ele quer entregar dessa noite na sua vida. Mas sabe aonde nós vamos receber uma nova senha? Repita comigo, uma nova senha. Um novo acesso no lugar secreto. Há muitos crentes errando. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Ontem eu fiquei em casa, a Ju foi para a loja. E a partir das 9 ela saiu, eu já fui escrever minha mensagem. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo falou dessa maneira: há muitas pessoas nos dias de hoje. Opa, Fran vai me xingar. Errando a senha. Você digita, estou falando de uma forma terrena, humana, simples, para que você entenda as coisas espirituais. Você sabe a sua agência, você sabe o número da conta, você sabe que tem alguma coisa reservada ali para você. Mas no momento de você colocar a chave certa, você tem errado. E qual é a mensagem que você recebe? Às vezes, ou claramente senha incorreta. Na minha visão espiritual, acesso negado, porque você se esqueceu de todas as revelações da palavra de Deus. Tenta uma vez. Eu vou tentar novamente, porque eu sei que Deus tem alguma coisa para mim. E você tenta pela segunda vez, e a informação que você recebe é senha incorreta. Se você está comprando em algum lugar e isso dá errado, aquilo fala, que vergonha. Sabe quando as coisas dão errado na sua vida? Se Deus, o Senhor está me envergonhando? Não. Deus não está te envergonhando, é você que não sabe os segredos de Deus. É você que não tem ido ao lugar secreto e buscado um novo acesso, uma nova senha para você conectar o céu novamente e as coisas do céu começar a ser liberadas na sua vida. E aí você insiste. As coisas do céu não são como as coisas terrenas. As coisas espirituais não são como comportamento humano. Nós precisamos nos mover e nos movimentar de uma forma totalmente diferente, com uma mentalidade diferente, com a mentalidade do céu, conhecer como é a cultura do reino. O céu não se acessa olhando como o homem faz as coisas acontecer na terra. Não é com jeitinho brasileiro, não é passando alguém para trás. Não é assim, queridos. Terceira vez você vai e acessa novamente. E o que acontece? Bloqueou. Muitas pessoas estão com a sua vida bloqueada com o céu. Você tentou. Você sabe que Deus tem tudo para te dar. Mas a forma que você tem usado as coisas espirituais estão sendo incorretas na sua vida. É tempo de você reconectar com Deus. Quando nós perdemos a senha, então nós precisamos às vezes ir até o nosso gerente, sim? Sentar ali com ele,
criar-se uma nova senha. É isso que Deus está nos chamando para esse tempo. Há um tempo de relacionamento, há um tempo que você venha sentar diante do Pai, venha ouvir, e quando você receber algo novo e criar algo novo para você fluir aqui nessa terra, não se esqueça daquilo que você criou e firmou diante de Deus. Porque quando nós esquecemos das coisas que é segredos que nós recebemos de Deus, todos os acessos vão ser negados para a nossa vida. Amém? É um novo tempo que nós vamos voltar a acessar as coisas do céu. E quando você começar a acessar as coisas do céu, querido, tudo vai mudar. Uma nova chave o Senhor vai te dar para esse tempo. E essa chave se chama acesso liberado ao céu. Uma conexão entre céu e terra. Uma conexão onde você vai trazer as coisas de Deus para a terra, onde você vai olhar por situações terrenas, mas a sua visão não vai ser voltada para a terra, mas para o céu, e dizer: o céu tem, então quero chamar a existência daquilo que tem no céu, e quero trazer aqui nessa terra. E o que é céu, ele permanece para sempre, não se desfaz. As coisas terrenas se desfaz, começa bem, mas termina mal. Mas quando nós voltamos a nossa visão para o céu e trazemos a existência dela para a terra, ela permanece até o fim. É um novo acesso, é uma nova senha. Vá para o lugar secreto. Deus vai trazer revelações profundas a você. A sua visão e a sua mente vai começar a ser mudada, porque vai haver conexões. Vai haver conexões e vai haver acesso liberado às coisas de Deus. E você vai começar a desfrutar das coisas que Deus já preparou para você. Eu não vou conseguir entrar em Abraão aqui. Eu vou encerrar a mensagem falando de 2 versículos bíblicos. E no domingo nós vamos entrar nas 4 chaves que vai nos levar à liberdade. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus. Jesus estava contando uma história que chamamos de parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Amém? Jesus está falando de um tesouro escondido. Jesus está falando de uma parábola que um certo homem encontrou em um campo um tesouro que estava escondido. Eu quero parafrasear esse texto para que você entenda. Olhe para mim, preste atenção. A cultura daquela época, os homens não tinham segurança nas suas casas para guardar as suas fortunas, para guardar o seu dinheiro, para guardar o seu ouro. E muitos homens daquela época, para garantir aquilo que ele tinha, o tesouro que ele tinha adquirido com o tempo, muitos homens cavavam e escondiam esse tesouro embaixo da terra. Vocês lembram disso? Algumas pessoas encontravam tesouro, encontravam joias em alguns lugares. Na minha região tinha muitas pessoas assim. Qual é o sentido dessa palavra? Às vezes esse homem que escondia o tesouro não comentava com ninguém, para que ele não tivesse o perigo de ser roubado. E às vezes essa pessoa que enterrou o tesouro e escondeu o tesouro para beneficiar alguém,
ou pensando na sua família, ou pensando em deixar alguém bem para não ser roubado, às vezes essa pessoa morria e ninguém sabia que havia um tesouro escondido. Amém? Jesus então está falando esta parábola, que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que está ali, e que nós podemos encontrar. Queridos, e Jesus, ele veio a esse mundo e ele morreu, amém? E nós temos um tesouro escondido. Jesus, ele deixou a nós essa conexão com o céu. Agora nós precisamos encontrar aquilo que ele deixou a nós. Assim como um pai de família, quando guardava, enterrava esse tesouro, era pensando no melhor para sua casa, no melhor para sua família. Jesus, ele morreu, amém? Ele deixou um tesouro imenso aos seus filhos, à sua igreja. Mas nós precisamos nos conectar com o Espírito Santo e entender aonde encontrar esses tesouros que ele deixou a nós, para que nós vivêssemos bem aqui nessa terra, amém, queridos? Mude a sua mentalidade hoje. Entenda o que Deus tem para você. Ele tem o melhor, mas o que falta? Eu me conectar com o céu, eu me conectar com o Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo, e dizer aqui. Porque tem muitos crentes dando tiro para todo lado, amém? Isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá dinheiro, então eu vou abrir, vou fazer. Queridos, não, tem um tesouro escondido, e eu quero declarar que o Espírito Santo vai guiar a sua vida, e que você vai chegar numa mina de ouro, amém? Através do Espírito Santo. Você vai cavar pouco, viu, Edson? Não precisa muito trabalho não, é pouquinho, e você vai encontrar alguma coisa ali, e aquilo ali vai permanecer escondido, amém? E você vai voltar e vai comprar aquele campo que você estava trabalhando um dia. É isso que Deus tem para a tua vida, uma nova mentalidade, uma visão de pensamento, uma metanoia, uma transformação e uma nova conexão com o Espírito Santo em 2023. Segredos que começarão a ser revelados, segredos que serão revelados aos filhos dele aqui nessa terra. Deseje isso. Comece a andar com o Espírito Santo. Segredos serão liberados. Segredos serão liberados. Conexões com o céu. Descobrir aquilo que ele já deixou. Jesus já deixou o melhor para você. Amém, queridos? Tome posse, pense nisso. O seu interior hoje seja incendiado por essa palavra, que ela comece a borbulhar dentro de você, e você comece a olhar de uma forma diferente. Eu sou filho de Deus. Espírito Santo, me ajuda a encontrar aquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu tenho liberado desde o ano passado este lugar. Trabalhar menos e ganhar mais, amém? Trabalhar menos e ganhar mais. Entenda isso. Quem tem sabedoria do alto céu faz negócios extraordinários com poucos esforços, e Deus te abençoa. Há uma nova conexão entre céu e terra. Eu encerro aqui. Isaías 45:3. São conexões que Deus está liberando a nós. Eu te darei os tesouros da escuridade. Aonde? Escondidos. Escondidos. O céu, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Há um segredo que o Espírito Santo vai começar a revelar. Isaías diz: te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
palavra de reinado. Os reis da época também pegavam suas riquezas e muitas vezes escondia em lugares secretos, em cavernas. Não deixava em lugares expostos, havia um segredo, estava como a escuridade. Mas aqui o profeta Isaías está declarando: eu te darei os tesouros que estão escondidos nas escuridades, e as riquezas que estão encobertas, que um dia alguém enterrou. Algum de vocês vão encontrar. É para minha igreja. Conexão com o Espírito Santo. Ele vai trazer a revelação de tudo aquilo que está oculto. As riquezas escondidas virão à tona para a tua vida. Mas eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso passar por essa metanoia. Escuridades é a palavra rocher, que é a palavra escuridão, que é a palavra lugar secreto. É no lugar secreto que você vai ter as revelações. Amém? Vamos orar. Semana que vem eu vou falar das 4 chaves para a liberdade que aconteceu na vida de Abraão. Mas hoje eu vou até aqui. Pai, Espírito Santo, coloque em pé, comece a orar. Diga: Espírito Santo, muda a minha forma de pensar. Diga: Espírito Santo, abre a minha visão, meu entendimento hoje. Oh, há uma atmosfera diferente neste lugar. Há uma unção sendo liberada neste lugar. Há uma mudança de mentalidade a partir de hoje. Você vai saber quem você é em Cristo Jesus e o que Ele já fez por você. Aquilo que está escondido, os tesouros que estão escondidos, as riquezas que estão escondidas. Muda a sua mente hoje. Como a parábola de Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido. É como alguém que enterrou para preservar a família, para deixar alguém bem. Você vai encontrar com a ajuda do Espírito Santo. Uma chave vira nessa noite. Uma chave vira nessa noite. Essa chave entra no teu cérebro nessa noite. Como está essa imagem aqui? Uma chave entrando no seu cérebro. Uma chave virando na sua cabeça. Uma chave virando na sua mente. Waramando yotokobodo yosori alalamanda rakacharabakandariaba. Rokobodo yosori anerekalamanchou. Oh, 2023 terá acesso liberado. Acesso liberado. Conexões com os céus. Sai de tua tenda. Sai do seu conformismo. Saia do seu comodismo espiritual hoje. O Senhor te chama para viver um novo nível na sua vida. Será que podes contar? Não é não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Comece a tomar posse de toda a palavra. Um novo tempo. Todas as promessas de Deus para a tua igreja. Tome posse. Tudo aquilo que Mude a sua mente. Olhe e veja tudo diferente a partir de hoje.
Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho Sai que o Senhor quer mostrar coisas grandes para você. mostrarei. Eleva os seus olhos para o alto hoje. Eleva os seus olhos para o alto hoje. Oh, eleva os seus olhos para o céu. É de lá, é de lá, é de lá que virá o socorro. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Nova história Deus tem pra mim. Bata no seu peito e diga que Deus tem uma nova história. 2023 é ano de estabelecer honra. Deus tem uma nova história.